Como ser investigador na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? Meu nome é Ricardo Beck, sou orientador de estudos, também sou professor de informática e quero sim fazer uma análise do edital, falando dos principais pontos e falando do conteúdo que você tem que saber e como se preparar para conseguir alcançar esse tão sonhado cargo. Óbvio que eu vou trazer elementos de informática aqui de forma mais aprofundada, inclusive apresentando algumas questões para você entender qual é o estilo, qual é a demanda de informática para FGV. Então, bora trabalhar. Quando você olha o teu edital, ele tem lá vários cargos nessa publicação de hoje. Eu falarei nesse vídeo muito especificamente do investigador policial de terceira classe. Ah, Ricardo, mas existe outro cargo que também tem informática, que também é FGV, e eu posso seguir o mesmo padrão? Sim, pode seguir o mesmo padrão. Quando eu chegar na parte das questões de informática, o que eu falar para você aqui serve para lá também. Só que é legal reforçar que a gente está falando do investigador policial de terceira classe, tá? É claro que quando você vê um concurso, você dá uma olhada nas vagas. Aqui você vê 200 vagas na classe inicial de carreira. Então você diz assim, eu preciso tirar entre os 200. Muita gente desiste, muita gente passa em outros concursos. Vamos supor, você está se preparando para a Polícia Civil do Paraná, hipoteticamente. Aí você tem que ter um plano B. Desculpa, plano B na manga hoje, continue estudando, falta aí pouco menos de falta uma semana para a prova, né? Se eu for analisar friamente, daqui a pouquinho falta uma semana para a prova. Então, você estuda para valer para a Polícia Civil do Paraná, mas põe na carta na manga a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agora imagine só, você vai passar nas duas, passou na Polícia Civil do Paraná e passou no Rio de Janeiro. Aí você opta por ficar no Paraná. Sobrou uma vaga do Rio de Janeiro. Então, não pense, eu preciso tirar entre os 200. Você pode tirar num valor um pouco maior, sem dúvida nenhuma. Dá para estudar, não vá pensando, eu vou tirar em primeiro lugar. Pare com essa utopia. Você tem que passar dentro das vagas ou um pouquinho acima, desde que você consiga ser chamado, ser nomeado, tá? Então aqui a gente tem uma boa opção, uma opção de 200 vagas, é bastante coisa. Porque geralmente o cara faz um concurso público, tá lá, cadastro de reserva. Chega a dar um desânimo, não dá um desânimo? Poxa, eu vou ter que fazer cadastro de reserva, eu não sei se haverá vagas. Aqui ele está trazendo claramente para você. Então é uma oportunidade sim e única. É fundamental entender e conhecer a banca. No nosso caso, a FGV, com todas as suas peculiaridades. É uma banca grande, isso é uma grande vantagem porque traz muitas questões para se testar. E óbvio, tem conteúdos extremamente difíceis e técnicos, a gente vai falar sobre isso, tá? O concurso público será composto de 2 fases, conforme dispõe a legislação específica. A execução da primeira fase cabe então à FGV, nos termos contidos no processo, tal, e a segunda fase cabe à Acadepol, que é a Academia de Polícia Estadual de Polícia Civil Terra. Tá? Então a gente tá se preocupando muito com a primeira fase. A gente tem que começar por partes. E a primeira fase é o grande ponto. Quando você pensa na retribuição, ele diz lá, ó, a retribuição mensal consiste em vencimentos base acrescidas de gratificações, totalizando R$ 5.840,37. O regime de trabalho é de 40 horas semanais ou por sistema de escala de serviço que tem lá na legislação em vigor. Então você tem essa opção também. É claro que se você passar, você já está predisposto a passar por isso, você vai resolver a tua vida nesse sentido, não é? Então vamos lá. Das fases. O concurso será composto, como eu já falei, de 2 fases. A primeira fase será dividida em 4 etapas. Primeira etapa que mais nos interessa agora. Prova de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório, abordando todas as disciplinas constantes no conteúdo programático, que está no anexo 1, com as questões de múltipla escolha. É o padrão da FGV lá. A segunda etapa, você tem uma prova de capacidade física. Parece piada, mas muita gente reprova nessa prova. Passa na primeira fase, e cara, mas daí dá vontade de chorar. Muita gente, não brinque, desde já, olhe o edital, acompanhe o que tem que ser feito, se for o caso, contrate um personal, parece piada, mas não é, que seja especialista nisso, que possa te orientar, te dar dicas, para que você não perca a tua tão sonhada vaga por causa do teste de avaliação física, tá? Aí depois vem o psicotécnico e vem o exame médico, isso na primeira fase. Na sequência,
você tem a próxima fase da Cadepol, que é um curso de formação profissional, mais uma prova de investigação social, que é eliminatório, tá? Mas onde a gente vai se preocupar agora? Aqui, ó, na primeira etapa da primeira fase. Primeira fase, na primeira etapa. É isso que a gente vai se preocupar agora. Vamos lá. Inscrições. Por que eu faço questão de trazer os elementos de inscrições? Porque eu já cansei de ver gente perdendo. Ah, mas eu não acredito que o cara consegue. O cara perde a inscrição. Já faz de uma vez a inscrição, não fica se enrolando. Já vai lá, ó. Diz assim, ó. Encontrar-se-ão abertas a partir das 16 horas do dia 27 de setembro até às 16, não é até às 18, até às 16 do dia 26 de outubro de 2021. Não deixa para a última hora. Não deixa para a última hora. O valor da inscrição é de R$100. É claro, eu acho que vale a pena você ler o edital. Existem ali opções para que você possa ser isento dessa taxa ou de 50% da taxa. Vale a pena você ver se você é doador de sangue, tem lá as opções, as hipóteses dentro do edital. O meu objetivo é passar pelos principais elementos aqui, dizendo o que você não pode perder. Perder a inscrição é a pior coisa que existe e é mais comum do que você imagina. É que nem colocar a questão errada no gabarito. Ah, mas eu fiz. Não pode. Não pode. É o que eu digo. Um assassino profissional, gostou dessa minha comparação louca? Ele não erra. Ele é profissional, ele não erra. Eu estou te dizendo, você está concurseiro e tem que ser profissional nesse sentido. Você não pode errar a mira. Você tem que acertar a porcaria da resposta certa no gabarito. Pelo amor do santo. Depois, primeira etapa para investigador. A prova de conhecimento de caráter eliminatório e classificatório, com data prevista para o dia 13 de fevereiro de 2022. Isso vai comprometer o teu Natal, isso vai comprometer o teu Ano Novo, sim. Eu não digo que você não deva ter Natal ou Ano Novo, tem que ter, mas vai comprometer aquelas viagens, aquelas coisas, vai comprometer, porque você tem que passar. Não tem o que pensar, você tem que passar. Você vai passar, e para isso tem que ter algum sacrifício. Eu fosse você, faria o quê? Já organizaria minha agenda para 3 meses. A gente está falando de setembro, outubro, novembro, dezembro. São 3 meses. Para quê? Para que o mês de janeiro você consiga se organizar naquilo que é a revisão de véspera. Você está dizendo para eu pegar o mês de janeiro de revisão? E isso dá para rachar esses 3 meses. Desculpa, já tem gente na minha orientação de estudos se preparando para a Polícia Civil do Rio. A primeira coisa que eu faço uma entrevista com a pessoa, converso, sei o curso que tem e traço uma estratégia para 3 meses. E eu digo, nesses 3 meses vai ficar bom em tudo, tem que ficar. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não tem isso. Tem que dar um jeito, é para passar na prova. Para que daí venha o janeiro e em janeiro consiga refinar, dar aquele detalhe, dar aquele up, e aí você tem 13 dias de revisão, que é do dia 1º de fevereiro ao dia 13. Isso é planejamento. Você tem que se planejar, tem que se organizar. Isso é fundamental. Diz ali os conteúdos que você tem que saber. Você tem uma duração improrrogável de 5 horas, exceto nos casos específicos do edital, claro, mas você tem 5 horas para fazer questões com 5 alternativas. Aí eu pergunto para você, se eu puxar aqui, ó, língua portuguesa, 30 questões. Olha que engraçado, lá no dia 13, olha como eu sou um cara que consigo prever o futuro. Lá no dia 13 de fevereiro, haverá uma prova com 30 questões de português para você. Ricardo, tá no edital, como é que você está adivinhando? Eu estou adivinhando porque é incrível. Mas as pessoas, elas não sabem, não têm a autoconsciência de quanto tempo você precisa para resolver 30 questões de português da FGV. Já vou adiantar, interpretação de textos é algo difícil. Sim, é uma banca que traz questões de interpretação de texto difícil. Ah, então vou desistir? Não. Vai tentar fazer provas da banca, vai tentar fazer questões da banca e entender qual que é a dinâmica, aonde os caras querem chegar. Você tem que olhar no relógio e saber em quanto tempo você faz 30 questões. Você tem 5 horas de prova. Em quanto tempo você faz 30 questões melhor, com 5 alternativas cada da FGV? Você tem que saber, é uma questão tua. Beleza. De conhecimentos específicos, mais 60. Ah, eu gosto dessa coluna, Ricardo. Mínimo de pontos exigidos. Esquece essa coluna. Tem que estar acima da média. E parte de informática, 10 questões.
que é o que realmente me cabe, e vou dizer para você, a gente vai lá e a gente acerta. A FGV é bem peculiar e bem difícil. É uma mistura de Sesgran-Rio com VUNESP. Ricardo, você falou grego comigo, por isso que você tem que fazer um curso. Por isso que eu quero dizer, ó, vai cair isso para você. É isso que vai cair desse jeito. Ah não, eu vou só estudar e mexer nos cursos. Tá bom. Você tem 10 questões para matar. Ah, e depois vem aquele papo. Fiquei por uma de informática. Não, não tem esse direito. Você tem que entrar e arrebentar. Então você tem ali, ó, 100 questões numa prova para fazer em 5 horas. Como é que você vai? Como é que você tá? Ah, Ricardo, eu vou tranquilo, informática é beleza. Você já viu as questões de Excel da FGV? Já pegou o lance? Já viu como é? Quanto tempo você demora para fazer uma função de Cont C? Função C? Você tem que saber, não tem muito como fugir disso. Então aqui está o mapa da mina. O edital é o teu mapa da mina. A segunda etapa é a prova de capacidade física. Eu não vou entrar no mérito aqui, eu só quero que você veja, ó, o quantitativo de 1000 candidatos aprovados na primeira etapa. Então, no primeiro momento, você tem que tirar em 1000. Ah, mas são 200 vagas, um pouco menos, né? Que tem as vagas reservadas. Mas você tem que tirar em 1000. Para ter chance de ser chamado, olhe, com essa rotatividade, com pessoas saindo, o concurso vai ter um prazo de vigência. Eu não estou dizendo que se você tirar em 1000, você tem chance de passar. Mas está dentro do jogo. Está dentro do jogo. Você tem que tirar entre 1000. Ah, mas é muito difícil, Ricardo. Você não pode com esse pensamento. Se você seguir o que eu vou te falar nesse vídeo, você chega lá. Você consegue. Você vai estudar de uma forma diferente. Esse é o grande segredo. Estudar de uma forma diferente. Beleza, então você tem ali, ó, que vai ser respeitadas as ordens de classificação definidas em 4 listas e as reservas para candidatos cotistas distribuídas de forma de subitem do edital a se saber, tá? Então você tem aí essa tua oportunidade, essa é a tua linha de ação. Claro, tirar entre os 200 é bem melhor, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Aí eu vou para a parte de conteúdo programático. O que é importante saber? De investigador policial, tá aqui, ó, claro para você. Investigador policial. Conhecimentos gerais. Nós temos 30 questões de português. E ali está o teu edital. Tem que fazer o quê? Verticalizar. Verticalizar. Nessa situação, cai crase? Cai. Cai pontuação? Cai. Cai ortografia? Cai. Você tem que saber o que cai. Cai sintaxe? Cai. Morfologia, que é gigante, cai? Cai. Então você já sabe aqui dos elementos, certo? Já sabe. Beleza. O que eu faria se fosse você? Pegaria lá, crase, separaria, tem que ter um site de questões. Que concursos, tech concursos, esses sites de questões dos próprios cursinhos maiores, você tem que ter. Ah, não, isso é investimento. Ah, eu vou começar a trabalhar de pedreiro e eu quero uma colher de pedreiro. Ah, mas eu não quero investir. Então você não vai ser pedreiro, pô. Você tem que investir no material. E que é material de concurseiro? É um site de questões. Exemplo, que concursos? Tem que ter. Ah, eu gosto mais do tech. Tudo bem, não importa qual você gosta, importa que você tenha. Para poder fazer um filtro de questões da FGV de 2021, 2020, 2019, 2018, sim! De crase. Coloca lá as questões. Como é que você faz? Eu estou te ensinando como faz. Dos meus orientandos, eu obrigo. Eu vou lá e empurro goela abaixo. Digo, tem que ser assim, senão não vai passar. Depois não adianta chorar, não vai passar. O segredo é tão difícil passar. Você faz a primeira vez um concurso, você pensa assim, puxa, é tão fácil. Não é, é difícil, mas dá para passar. Como é que você vai fazer? Pega essas questões de crase e resolve primeiro. Ah, eu vou dar uma revisadinha. Não, mas eu não sei nada de crase. Problema é teu. Ah, mas você é grosso. Tá bom, mas você não sabe nada de crase. Tenta fazer. Quantas questões? No mínimo 10, no máximo 20. No mínimo 10, no máximo 20 questões. Faz sem consulta. Acabei de fazer as questões, não olha o gabarito oficial. Não olha. Usando os teus recursos, a internet e tudo que você tem à tua disposição, tenta gabaritar as questões. Tenta ir lá e ver qual que é a resposta certa de cada questão. Você vai estar estudando miseravelmente nessa hora. E aí você olha depois o gabarito oficial e vê se tem divergência, não tem. Ah, tem, isso aqui eu não entendi. Procura um professor e pergunta. Não fica remando na lama. Vai no Instagram de um professor e pergunta.
Tem um monte de professor que responde para você e rapidamente. Então não deixa para depois. E aí você tem a tua primeira análise de crase. Quando eu disse para você verticalizar o edital, é colocar um assunto embaixo do outro. E aí você vai fazer uma anotação. Ó, em crase, eu fiz questões, fiz 20, acertei 10. Errou 10. Você tá péssimo em crase. Tem que assistir aula. Vai lá e assistir aula de crase. Mas quando você estiver assistindo aula de crase, você vai lembrar das questões e vai dizer assim, cara, eles cobram desse jeito. Cara, eles cobram isso. Passa um tempo, faz de novo outro bloco de questões de crase. Você vai melhorar. Só que vá anotando isso para você conseguir ver o teu desempenho melhorar. Você tem 3 meses para verticalizar o edital e ver o que você está bem e o que está mal. Para refinar em 1 mês e revisar em 13 dias de fevereiro. Eu estou planejando para você. Tá? Então aqui você tem este exemplo de português. Depois, constitucional. Pulei informática que eu quero fazer uma análise mais aprofundada. Mesma coisa constitucional. Vai verticalizar, vai fazer administração pública e servidores públicos. Vai cair com certeza absoluta. Poder executivo, separa. Aí, claro, que ele tem aqui opções aqui, ó. Segurança pública. Ele está te dando a questão. E eu estou falando para você. Na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Se você não souber segurança pública na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, você já está perdido, porque vai cair com certeza absoluta. Olha, lá no dia da tua prova, eu estou dizendo que eu estou te dizendo a questão que vai cair. E não vai estudar por quê? Por que você não vai estudar? Aí depois, eu vou fazer o curso completo de A a Z do zero. Quando o cara falar disso aí, vai passar voando. Tem que dizer, ó, vai cair, cara, acorda, vai cair, fica esperto. Depois, ordem social. Vai cair também, sem dúvida nenhuma, tá? Porque não está extenso o edital de constitucional, tá justo. Depois tem administrativo. O que é legal saber? O que é diferente aqui? Tem muita coisa específica do Rio de Janeiro. Você precisa estudar. Esse é um diferencial, porque o teu concorrente, que vem estudando para a Polícia Civil da Paraíba, que vem estudando para a Polícia Civil do Pará, para a Polícia Civil do Paraná, para a Polícia Civil de São Paulo, de Santa Catarina, está abrindo tudo. Ou já foi a prova, vai acontecer. Não estuda nada específico do Rio de Janeiro, então você tem que estudar. Tem que correr atrás, tem que lamber isso, tem que estudar isso, tem que estar na tua mão isso, tá? E aí ele segue. Administração pública. Eu tenho a parte de autarquias, administração direta e indireta vai cair, é importante também. E claro, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Rio de Janeiro, que é o 220 de 75. E o regulamento que regula ele, que é o 2479 de 79. Tem que saber. Ah, o Estatuto da Polícia Civil? Tem que saber. Aí é o momento que eu fosse você, no administrativo, separaria o que é do administrativo geralzão mesmo e o que é mais específico do Rio de Janeiro. Divida a matéria, na minha opinião, divida essa matéria. Como se tivessem 2 matérias diferentes aqui, ó. Como se existissem 2 matérias diferentes. Que nem responsabilidade civil do Estado é próprio do direito administrativo. Agora, os outros elementos, os regulamentos, licitação, princípios, contratação direta. O cara está te dizendo, vai cair dispensa e inexigibilidade, vai cair modalidades, o cara vai cair licitação, vai cair, não tem como fugir. Ah, eu fui lá ver um curso, o curso tem 18 aulas de 3 horas. 18 aulas de 3 horas de licitação. Velho, não dá tempo. Desculpa te falar, não dá tempo. O que você tem que fazer? Separa as porcarias das questões e faz questão antes. Ah, mas eu não sei nada de licitação. Te garanto que as questões vão te ensinar bastante. E a aula vai ser muito mais producente. Você vai saber o que você assiste na aula, tá? Sigo. Claro, a gente está aqui trabalhando com um edital publicado. Eu vou dizer, quando você quer passar num concurso, você tem que estudar antes do edital. Por exemplo, hoje saiu o edital da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Hoje, estou gravando esse vídeo hoje. Polícia Civil de Santa Catarina ainda não saiu o edital. Polícia Civil de São Paulo ainda não saiu o edital. Mas vai sair. Já tem que estar estudando. Já tem que estar em cima para conseguir chegar lá. Depois eu tenho direito penal, que vem pesadaço.
Claro, vai ter que pegar e dividir. Só que eu gostei da FGV. Trouxe tudo mastigadinho. Trouxe as leis, a parte especial para você toda arrumadinha. Juizado especial. Trouxe tudo bem arrumadinho. Então, faz uma verticalização. Verticalizar e ir um por um. Sabe o meu esquema que eu falei na crase? A mesma coisa fazendo aqui. A mesma coisa aqui e a mesma coisa dentro do processo penal. Ah, é muito difícil, é muito complicado. Você acha que inquérito policial não vai cair? É óbvio que vai cair. É óbvio que vai cair. E os outros elementos também. Você precisa... E olha, ele traz a legislação mastigadinha para você. Precisamos correr atrás disso. Por exemplo, informação de direitos e serviços ininterruptos, programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Você acha que vai cair? Você acha que o sinal vermelho contra a violência doméstica vai cair? Você ainda acha? Eu estou te dizendo que eu tenho certeza que vai cair, vai aparecer. Então o que acontece? Eu comecei a trabalhar o verticalizado com um aluno meu da orientação. Eu não começo por inquérito policial, eu já vou direto no ponto que vai cair. Eu já vou direto lá, ó, vai cair, eu já pumba. Mas Ricardo, já saí fora, não tá linear, eu gosto de coisas lineares. Desculpa, o edital tá publicado. Esse papinho de ver o edital inteiro, faltando já com a data de prova marcada, é insano. Você tem que estudar aquilo que cai, aquilo que vai aparecer na prova. Senão, qual é a sensação? O cara que quer só matar o edital, eu vou te explicar. A sensação do cara que quer só matar o edital é ele chegar na prova, olhar a prova, ver o conteúdo, saber. Ah, isso aqui eu estudei, mas não lembra o que é para responder. Não lembra, não lembra. E aí se lascou. Puxa, cai na real. Ricardo, você é um idiota. Tá bom, então eu sou um idiota. Mas eu sei o que eu tô falando. Vai por mim, tá? E chegamos, sim, no monstrengo, no conhecimentos cara de pau básicos de informática. E tá ali esse monstruoso edital. Você tá ganhando, eu não estou perdendo, você está ganhando tempo comigo aqui. Olha lá, ó. Resolução de questões. Como é que a FGV se manifesta com esse cara? Quando ele traz componentes de um computador, processadores, memórias e periféricos mais comuns, dispositivos de armazenagem de dados, propriedades e características, eu digo para você, ele vai cobrar a parte de hardware. E o hardware sempre haverá siglas, números, cálculos, sempre haverá isso. Considere um disco rígido, poderia falar um SSD também. Com capacidade de 1 terabyte, o SSD não, né? Inteiramente vazio, e uma coleção de 500 mil arquivos que devem ser copiados para esse disco. Sabe que o tamanho médio desses arquivos é aproximadamente X. Assinar o valor de X para que haja espaço. Nossa, é cálculo. Sim, saber do kbyte que é 1000, do megabyte que é milhão, do gigabyte que é bilhão, do terabyte que é trilhão, do byte que é o byte mesmo. Vai ter que saber a tabela de grandezas. Vai cair. Então vai ter que estudar. Ah, é uma das questões mais difíceis, mais chatas, sem dúvida nenhuma. É bem nesse estilo, tem várias assim. Ricardo, resolve a questão. Não. Senão meu vídeo vai ter quantas horas aqui? Meu objetivo aqui não é resolver questões, é te mostrar o estilo, o que cai, para você dividir a matéria. Então divida a matéria de informática, hardware, lá no verticalizado, sabe? Hardware. Beleza. Aí ele traz arquivos digitais, documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos. Então você tem que saber as extensões. Tem que saber as extensões. No Windows, a extensão de um arquivo indica a forma pela qual deve ser tratado pelo sistema. Essa pode ser uma questão. Observe a lista de extensões a seguir. Nessa lista, o número de extensões normalmente associadas a imagens vai cair e é fácil. Vai cair e é fácil. Essa matéria se mistura muito com a matéria de Windows. Se mistura muito com a matéria de Windows. Ó, conhecimento sobre o sistema operacional Windows 10. Conhecimentos gerais, funcionamento, aplicativos, comandos e configurações. Aqui você vai ter que saber sobre as operações com arquivos e pastas. Aqui ele traz uma questão de exclusão. Para remover um arquivo previamente selecionado sem enviá-lo para a lixeira, ou seja, permanentemente, você usa qual combinação de teclas? Alt, Shift, Del. Então você vai ter que saber esses elementos, saber detalhes da lixeira, de atalhos,
de arquivos, de pastas, do próprio explorador de arquivos e outros recursos que tem. Modos de exibição do explorador de arquivos. Não se chama Windows Explorer, se chama explorador de arquivos. Tecla de atalho, tecla Windows mais E. Ricardo, me diga uma coisa, a FGV cobra tecla de atalho? Cobra, pode cobrar sim, tem que ficar atenta a isso. Depois, editores de texto. O que ele faz? Bem pequeno para ninguém conseguir ler, eu coloquei aqui, ó. Ele vai cobrar o Office, que é o Word, e vai cobrar o LibreOffice, que é o Writer. Ricardo, como é que ele pode fazer isso? Dá uma olhada nessa questão. Sobre o uso de tabelas no Word e no Writer, considere afirmativas a seguir. Primeiro, o Word permite o conteúdo tal, o Writer permite tal, o Writer permite tal. Então veja como ele mistura. Ele vai misturar o Word e o Writer nas suas funcionalidades. Quais são as guias mais importantes do Word? Guia página inicial e guia layout da página. Layout quando é a versão mais nova agora. A versão 2010 que ele cita é layout da página. Então, layout da página e página inicial. Quais são os menus mais importantes dentro do Writer? Editar e formatar. Mais fácil. Você sabe o que cobram, né? Mais fácil. Beleza. Excel e Calc. Por quê? Dentro do Office, que é da Microsoft, eu tenho o Excel. Dentro do LibreOffice, eu tenho o Calc. Mas aqui, ele vai trazer uma questão, na minha opinião, seja do Excel, seja do Calc, mas com cálculos, como essas referências relativas e absolutas. Então ele vai trazer operadores, funções, cálculos em geral. Vou repetir aqui. Então, do jeito que você estuda para Excel, serve para o Calc e vice-versa. Tem uma função ou outra que existe em um e não existe no outro, mas o básico para a FGV é entender que os cálculos, as funções, podem cair. Como que eu faço isso? Pega 10 questões de Excel e Calc e tenta resolver. Vai descobrir que as funções se repetem, que os cálculos se repetem. Pode cobrar recursos como validação de dados, preenchimento relâmpago não, mas validação de dados, classificação, podem cobrar também. Ah, importante, existem muitas questões da FGV, mas eu convido você também a fazer questões da VUNESP, de Excel, da VUNESP, para complementar o teu estudo aqui. Boa! Internet, ele adora a parte de busca. Ele adora a parte de navegadores com teclas de atalho. Ele adora isso. Então, quando ele coloca cache e cookies, você já vai decorar que cookies tem a ver com privacidade. Privacidade. E aí ele traz lá a bandeira Brasil e pergunta, indica o texto de busca que Matheus deveria utilizar para obter o resultado mais precisos. A gente sabe que, entre aspas, traz mais preciso para você. Ah, então ele pode buscar esse tipo de elemento? Pode. Ele vai trazer esse tipo de elemento. Não são as questões mais difíceis. Eu vejo que hardware e o Word acabam sendo as mais difíceis. Hardware e o Word são as mais difíceis. Ah, mas o Excel é trabalhoso, mas não é difícil. Navegação segura. Então ele cobra a parte de segurança, sim. Ele cobra a parte de segurança. Eu dei uma mexida no teu edital, fiz uma mescla, coloquei direto para cá alguns itens para separar a parte de segurança, tá? Ele vai cobrar esses elementos e tudo está na cartilha de segurança. Tudo está na cartilha de segurança que você encontra lá no cert.br e é gratuita, o melhor de tudo. E ele vai trazer esses nomes aqui e você vai ter que saber o que é cada coisa nessa linha de malwares, de softwares maliciosos, tá? Então, a parte de segurança pode cair? Pode cair com força para você. Ricardo, o que mais que ele traz? Ele traz os elementos de e-mail. Sem desespero, geralmente vai ser a questão mais fácil e eu convido você, lá na VUNESP, fazer questões de internet e de correio eletrônico também. Vai te ajudar. Use as questões da FGV, mas vamos supor que nesses 3 meses de estudo pesado acabem as questões e aí você precisa de mais bancas. Vai para a VUNESP nessas matérias que eu estou falando, tá? Muito bom. Aqui, ó, para você ver, ó,
é a com cópia oculta, para, assunto, anexo. Uma mensagem pode ser mandada sem assunto, ela pode. Então não é assim tão desesperador, tão sinistro. Fechou? Bem, o meu objetivo era esse, falar aí uns 30 minutos para você a respeito do concurso para investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro e vou abrir aqui os contatos caso você tenha dúvidas ou precise de algum tipo de ajuda. Primeiro, o IPL, o Informática na Ponta da Língua, que é um projeto onde nós enviamos dicas para você, para o teu WhatsApp, não é grupo, não se preocupe, é no 41991664433. Pode tirar dúvidas, pode entrar em contato, a gente está aqui à tua disposição. Nosso canal do YouTube, que tem os nossos vídeos, tem playlist com orientação de estudos. As pessoas dizem assim, Ricardo, a tua orientação é tão sinistro que você dá todas as dicas para todo mundo. Dou! A orientação que a gente faz aqui, ela é totalmente individualizada. Então, ela muda de uma pessoa para outra. Não é uma turma de orientandos. É um cara, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano, é a pessoa que está ali, e é por isso que nosso número de atendimentos é tão reduzido. Às vezes a pessoa liga, eu queria fazer orientação, não tem vaga, não tem como abrir uma exceção, eu pago o dobro, não tem vaga. Por quê? Porque para atender individualmente, demora tempo. Já pensou que eu pego a agenda do cara, vejo a disponibilidade, faço aquele verticalizado, analiso se foi bom, digo o que ele vai fazer dessa vez, como que ele tá, peço para assistir aula, peço relatório. É o jogo, é acompanhamento completo mesmo. Depois, tem o Face e tem o Instagram, que é o mais utilizado, né? @prof.ricardobeck, encontra a gente lá, pode tirar dúvida, a gente está aqui sempre à tua disposição, tá bom? Então, espero que eu possa ter te ajudado nesse primeiro dia de publicação de edital, para você poder se organizar e ir para frente. Ricardo, eu queria organizar minha semana, eu não sei se eu estudo no sábado, se eu estudo no domingo. Todas essas dicas tem uma playlist de orientação de estudos dentro do nosso canal do YouTube, com muitas dicas legais, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato, que a gente está aqui sempre à disposição. Um grande abraço para você, boa sorte, bons estudos e até mais.